Olá! Hoje nós vamos falar sobre como o médico deve proceder quando estiver diante de um mandado judicial para a internação de um paciente. Falando de uma forma mais simples, o que o médico precisa fazer quando ele estiver de plantão e chegar um paciente apresentando uma liminar que dê a esse paciente o direito de internação, normalmente acompanhado de um oficial de justiça e de policiais. Esse é um tema que tem sido muito discutido, objeto de algumas reportagens, inclusive na mídia, e que tem gerado muita discussão. Na verdade, o que a gente precisa entender é que, se não houver vaga, não é possível dizer que o médico está descumprindo uma ordem judicial, porque não há descumprimento de algo que não é possível cumprir. Então, em havendo vaga, o médico é obrigado a cumprir aquele mandado judicial. Se não houver vaga, o que nós recomendamos sempre é que o médico se dirija ao diretor clínico da instituição, chame o diretor clínico para que o ajude a argumentar junto com o paciente e, em havendo, com o oficial de justiça e os policiais, mantenha a calma, não se exalte e consulte, se puder, o jurídico do hospital, o advogado de sua confiança e os responsáveis pelo setor, o diretor clínico, o diretor técnico, o diretor da urgência e emergência, enfim, o diretor do setor direto onde o problema está acontecendo. Qual que é a maior questão nessa situação, o maior medo do médico? De ser preso. Bom, se a prisão acontecer, essa prisão é arbitrária e um bom advogado vai conseguir facilmente relaxar essa prisão. Caso haja, durante a situação, um enrijecimento do policial, tente argumentar com ele o dano que vai gerar se você, profissional, for preso, porque afinal você está exercendo a sua profissão, cuidando de vários pacientes naquele momento. Argumente ainda a impossibilidade de, naquele momento, ter a vaga, uma vez que não é possível retirar um paciente que já está internado para dar lugar ao novo paciente. Nós sabemos que, infelizmente, quando se trata de saúde, nós temos sempre um paradoxo. Pacientes que precisam ser atendidos e um serviço de saúde que nem sempre tem condições objetivas de atender os pacientes, seja porque faltam vagas, seja porque faltam profissionais, seja porque faltam medicamentos, tratamentos e outras coisas. Dessa forma, toda vez que falamos em direitos dos pacientes, precisamos entender que esses direitos não são absolutos e não podem ser. Quando você, médico, estiver diante de um paciente que deseja a qualquer custo fazer valer o seu direito, lembre-se sempre que é o seu dever atender o paciente desde que seja possível fazê-lo. Se não for possível atender o paciente, certamente você não será obrigado a fazê-lo dessa forma.